O Real Madrid está diante de um abismo e o culpado tem nome, sobrenome e uma aura de intocável que está derretendo o vestiário merengue. O que Kylian Mbappé está fazendo com o elenco do Real nesta temporada de 2026 é algo que nem o torcedor mais pessimista poderia imaginar, transformando o time das estrelas em um bando desorganizado e sem alma. Será que o francês é realmente um exterminador de coletivos que destrói tudo por onde passa, assim como ele fez no PSG de Neymar e Messi? Hoje, no Footplay News, a gente vai abrir a caixa preta dessa crise que tomou conta de Madrid, analisar as declarações bombásticas de Gareth Bale sobre a falta de fluidez do time e entender por que com o Mbappé em campo, o Real Madrid corre o risco real de terminar o ano sem levantar uma taça sequer. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. O Mbappé é um craque que joga para o time ou um ditador que só pensa no próprio brilho? Comenta aí e bora pro vídeo. A mística do Real Madrid parece ter encontrado um obstáculo intransponível chamado Kylian Mbappé. E o que vimos no último jogo contra o Mallorca foi a prova definitiva de que o coletivo não anda quando o francês está em campo. O Real vinha de uma sequência iluminada sob o comando de Arbeloa, com 5 vitórias consecutivas, batendo o Manchester City e o Atlético de Madrid com um time operário, onde todos corriam e se dedicavam. Bastou o Mbappé voltar para o time titular e tudo começou a dar errado. E o Real teve que ver o Barcelona abrir uma vantagem de 7 pontos na La Liga, deixando o título espanhol praticamente entregue. É assustador notar que o time parecia muito mais equilibrado com os garotos da base do que com a constelação de estrelas que agora bate cabeça no gramado. A aura de campeão do mundo do menino Mbappé parece que não se traduz em química de clube, e quem resolveu dar as caras dessa vez foi o nosso golfista Gareth Bale. E se liga só no que ele falou a respeito do time do Real Madrid. O ex-jogador foi curto e grosso ao analisar a derrota para o Mallorca, afirmando que o Real Madrid é um time muito mais fluido e natural quando o Mbappé não está jogando. Segundo Bale, a presença do francês trava a circulação da bola, pois os jogadores parecem hesitar sempre tentando procurar o Mbappé para finalizar, em vez de deixar o jogo fluir coletivamente. Essa análise de Bale toca na ferida aberta. O time perdeu a espontaneidade. Quando o coletivo é forçado a servir uma única peça que não se encaixa no sistema, o resultado é um futebol lento, previsível e fácil de ser marcado por times organizados como o Mallorca. O diagnóstico é claro: o Mbappé e o Vinícius Júnior estão se atropelando, ocupando os mesmos espaços e anulando as virtudes um do outro. Existe uma analogia inteligente de ser feita aqui sobre a trajetória de Mbappé por clubes, e ela se leva diretamente ao que aconteceu no PSG. Lá, ele conviveu com Neymar e Messi, um trio que no papel deveria ser imbatível, mas que na prática resultou em um vestiário rachado e um coletivo inexistente. Mbappé parece carregar essa característica de sugar o protagonismo de forma tóxica, exigindo que o mundo gire ao seu redor. No Real Madrid, a história se repete com a precisão cirúrgica. Ele foi contratado para ser a peça final do quebra-cabeça, mas está agindo como uma peça de um jogo totalmente diferente. A comparação com o período de Neymar e Messi é inevitável porque o padrão é o mesmo. Onde Mbappé é o centro de tudo, o espírito de grupo morre. Ele não é apenas um jogador, ele se torna uma entidade que desestabiliza a hierarquia técnica e emocional de qualquer elenco que o receba. O técnico, Álvaro Arbeloa, está em uma sinuca de bico que nem o Ancelotti nem Xabi Alonso conseguiram resolver totalmente. Como montar um time que tenha Mbappé, Vinícius Júnior e Bellingham sem que o meio-campo vire um deserto? Pois é, o equilíbrio que o Real encontrou com os jogadores mais operários foi jogado no lixo para acomodar o ego e o contrato de Mbappé. A verdade que dói no torcedor é que o time fica exposto, dando espaços generosos para os adversários contra-atacarem. Agora, com um confronto decisivo contra o Bayern de Munique pela Champions League batendo a porta, o cenário é de terra arrasada. Se Arbeloa optar apenas pelo peso do nome, o Real pode ser engolido pela transição rápida dos alemães. O time perdeu a capacidade de sofrer junto. Agora, cada estrela tenta resolver o seu problema individual enquanto o coletivo sangra em campo. Um detalhe que viralizou e gerou revolta entre os analistas foi a postura de Mbappé no protocolo inicial da partida, agindo como se fosse o capitão sem sequer carregar a braçadeira que pertencia ao goleiro Lunin. Esse comportamento reforça o rótulo de ditador que ele carrega desde a França. Mbappé parece querer controlar não apenas o jogo, mas toda a simbologia do Real Madrid. Enquanto Vinícius Júnior começou no banco para ser poupado, Mbappé assumiu a ponta esquerda e mais uma vez falhou em ser decisivo. Ele perdeu chances claras cara a cara com o goleiro do Mallorca e mostrou uma irritação que contamina os companheiros.
seguidas. Um atacante de 40 gols por temporadas não pode se dar ao luxo de ser um buraco negro tático quando a bola não entra. A agressividade física que ele deveria trazer se transformou em uma passividade que deixa o Real Madrid vulnerável e previsível. Análise técnica não mente. Vinícius Júnior e Mbappé possuem instintos idênticos, mas o francês não está sendo forçado a jogar como um centroavante fixo, posição que ele claramente detesta e não domina com a mesma maestria da ponta. Isso cria um curto-circuito no ataque merengue. Quando os dois estão em campo, eles buscam o mesmo corredor, as mesmas jogadas de linha de fundo e o resultado é um Real Madrid torto para a esquerda e completamente vazio por dentro. O Bellingham, que brilhava chegando de trás, agora fica perdido tentando compensar o buraco tático deixado por dois pontas que não se recompõem à marcação. O Mbappé é um finalizador letal, mas a sua insistência em jogar onde o Vini brilha está destruindo a carreira de ambos dentro do clube. O Real Madrid comprou um problema bilionário que está custando a regularidade necessária para vencer pontos corridos. Não dá para fugir da realidade. O Real Madrid está jogando a toalha no campeonato espanhol de forma precoce e vexatória. Perder para o Mallorca e ver o Barcelona disparar com 7 pontos de vantagem é um atestado de incompetência para o elenco que custou tanto. E o apelido de pipoqueiro começa a rondar o Santiago Bernabéu e o foco das críticas recai sobre a falta de entrega das estrelas em jogos de tiro longo. Enquanto o Barcelona é um time regular e coletivo, o Real virou um conjunto de lampejos individuais que desaparecem quando o adversário fecha a casinha. O Mbappé, que deveria ser o diferencial nesses jogos travados, tornou-se um símbolo de frustração. Ele caminha em campo, reclama da falta de passes e não demonstra a casca necessária para carregar o piano quando a mágica não acontece. A La Liga exige suor, algo que o atual ataque titular do Real Madrid parece economizar. A Champions League é a última fronteira para evitar que a temporada de 2026 seja um fracasso retumbante, mas o Bayern de Munique não é o Mallorca. O time alemão sabe explorar exatamente o ponto fraco deste Real Madrid, a desconexão entre o ataque e a defesa. Se o Arbeloa não tiver coragem para bancar o Mbappé ou o Bellingham, o Real Madrid será atropelado. O cenário é sombrio porque a hierarquia do clube dificulta barrar o jogador mais caro do mundo em um jogo desse tamanho. No entanto, os números mostram que o Real Madrid é mais competitivo quando joga como um bloco unido e não como um palco de exibição para o Mbappé. O risco de ser eliminado na Champions e terminar o ano sem nada é real e iminente, e a culpa será diretamente creditada à insistência em um modelo que prioriza o marketing sobre o futebol. No meio de tanto caos, a única notícia que traz um sorriso ao torcedor brasileiro e madridista é o retorno de Éder Militão. O zagueiro está ganhando minutos e se preparando para o confronto contra o Bayern. A sua presença é vital para tentar estancar a sangria defensiva causada pela falta de recomposição do ataque. Militão é um dos melhores do mundo em sua posição e traz uma regularidade física e técnica que o Real Madrid perdeu. Para a seleção brasileira visando a Copa do Mundo, ver o Militão bem é um alívio, mas para o Real, ele será o carregador de piano que terá que se desdobrar para cobrir os buracos deixados por Mbappé e companhia. Se o Real Madrid ainda tem alguma chance de glória nessa temporada, ela passa muito mais pelos pés de Militão e da defesa do que pelo ataque disfuncional liderado pelo francês. É irônico pensar que o melhor futebol do Real Madrid nessa temporada foi jogado quando as grandes estrelas estavam no departamento médico. Durante a ausência de Bellingham e Mbappé, vimos que o time corria, que se dedicava e que ganhava jogos no peso da camisa e na força do grupo. Jogadores como Brahim Dias e os meninos da base deram a vida em campo, entregando uma intensidade que sumiu à volta dos titulares de luxo. Essa inveja do time é o que consome o vestiário agora. Os jogadores que carregaram o time no momento difícil, veio o Mbappé voltar, não correr, perder gols e ainda assim ser o dono absoluto da vaga. Essa quebra de meritocracia é o que destrói elencos, transformando um ambiente de união em lugar de ressentimento e apatia técnica. Bom, no fim das contas, a pergunta que fica para o torcedor do Real Madrid é amarga. Valeu a pena? A contratação de Mbappé, que era para ser o auge de uma era, está se tornando o início de uma crise de identidade profunda. O time está desequilibrado, o vestiário está sob pressão e o título da La Liga já parece um sonho distante. Se o Real Madrid for eliminado pelo Bayern, a estratégia do Florentino Pérez será questionado como nunca antes. O Mbappé provou que é um gênio na seleção francesa, mas em clubes ele carrega uma nuvem negra que impede o florescimento do coletivo. O Real Madrid precisa decidir se quer ser um time de futebol ou um museu de estrelas egocêntricas. O futuro do clube e de jogadores como Vini Júnior depende como essa bomba chamada Mbappé será desarmada. Será que o Arbeloa vai ter peito para barrar o Mbappé e salvar a temporada, ou o Real Madrid vai afundar abraçado com o seu novo ditador? Deixe sua opinião aqui nos comentários e não esquece de se inscrever no canal e
deixar o seu like, beleza? Rapaziada, um último pedido, se aparecer o botão de hype aqui embaixo, onde você dá o like, se você estiver assistindo pelo celular, dá aquela hypada para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Análise no som, Futplay é paixão, Futplay é paixão, Futplay é paixão.